Olá, graça e paz, seja bem-vinda. Vamos estudar hoje o capítulo 9 do livro de Esther. Vamos lá? Capítulo 9, versículo 1 do livro de Esther diz assim: No 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário, os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar o que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres da província, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaissata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos da cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se proteger e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º dia e no 14º dias, e no 15º dia descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu resistiu a esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhe dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presente e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amadata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-lo e tinha lançado isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Pois quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinham acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus
descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou as observações sobre o tempo de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, uma vez mais nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, venha ser o nosso professor. Venha, Senhor, desvendar a Tua palavra nos nossos olhos, Senhor, nos exorta, nos ensina, nos edifica. Que apesar de mim, Senhor, meu Deus, eu seja um instrumento do Senhor para essas pessoas que me assistem, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 9, ele começa falando sobre o decreto em vigor, né? O final do capítulo 8, o capítulo 8 fala sobre Mardoqueu, né, ter feito um decreto para que os judeus pudessem se defender do decreto anterior feito por Amã. E nesse decreto, os judeus poderiam se defender de todas as pessoas que atacassem eles. E a palavra vai dizer que, além deles se defenderem, eles também podiam despojar, né? Tomar posse dos bens dessas pessoas que atacassem eles, em todas as províncias. E o início do capítulo 9 vai falar que os judeus nessa luta dominaram as pessoas que odiavam eles, que foram influenciadas por Amã, né? E odiavam os judeus. Quero lembrar para vocês que Amã já estava morto, né? Mas a influência que ele exerceu sobre as pessoas não morreu. Sabe, mulher, eu e você temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente espalha por aí, né? A boca fala que está cheio o coração, porque dependendo do nível de influência que você tenha, você pode até mudar de ideia, mas as pessoas que confiam em você e que você tem um poder de influência, elas não vão mudar de ideia. E foi isso que aconteceu aqui, né? As pessoas, Amã já estava morto, mas existia um grupo de pessoas que ainda odiavam os judeus. Mas a palavra vai dizer que pela influência de Mardoqueu e por tudo que tinha acontecido até Mardoqueu chegar ao segundo maior, né? Maior autoridade no Império Persa, que eu quero te lembrar que era o maior império do mundo naquela época, fez com que alguns dos povos que estavam ali, que esses povos admirassem e temessem, né? As pessoas do palácio, os povos temessem a Mardoqueu. E por temer a Mardoqueu, eles ajudaram os judeus, né? Isso nos faz pensar como que o Senhor, ele levanta um exército, né? Na verdade, essas pessoas não estavam temendo a Mardoqueu, essas pessoas estavam temendo ao Deus de Mardoqueu, ao Deus que estava por Mardoqueu, ao Deus que estava por trás, né, da ascensão de Mardoqueu. E a palavra vai falar que a fama de Mardoqueu se espalha por toda a província e que, por ser uma pessoa cada vez mais poderosa, esses povos se juntam aos judeus e os judeus ferem muitas pessoas. Mas no versículo 5 fala que matando os destruídos fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E aí o capítulo 7 vai falar que também mataram e declara que a palavra declara os 10 nomes dos filhos de Amã. E eu fiquei pensando, por que a palavra declara os 10 nomes dos filhos de Amã? Lembra que eu disse para vocês lá desde o capítulo 1 que nada na Bíblia está aqui por acaso.
Não existe uma vírgula na Bíblia por acaso. Tudo tem um porquê aqui. Nós precisamos procurar o fundamento, estudar, né? E descobrir o porquê. E eu fui procurar saber qual era o significado, o porquê do nome de cada filho de Amã ser citado aqui. E eu descobri que cada nome desses filhos, eles têm um significado. E a palavra self no persa, ela quer dizer eu. E esses nomes em persa, todos eles levam o self na frente, levam o eu na frente. Porque Amã colocou o nome dos filhos dele, o significado do nome dos filhos dele, com tudo aquilo que ele achava de si próprio. Então, os 10 nomes, eles significam aquilo que Amã achava sobre ele. Então, quer dizer assim, Parsandata, eu curioso, intérprete da lei. Dalfon, eu chorando. Aspata, eu montado. Porata, eu generoso ou autoindulgente. Adalia, eu fraco ou humilde. Aridata, eu forte, autoassertivo. Parsamata, eu preeminente ou ambição própria. Arissai, eu ousado. Aridai, eu digno. Vaisata, eu puro. Amã, ele era um homem tão soberbo que ele achava, né, que ele era alguém muito curioso, muito bom em interpretar as coisas, a lei, e pela curiosidade dele, isso fazia ele bom. Ele achava que ele era uma pessoa sensível, por isso que ele coloca Dalfon eu chorando. Ele achava que ele era uma pessoa que merecia estar montado nas melhores coisas, montado em cavalo. Ele achava que ele era uma pessoa generosa. Ele achava que ele era uma pessoa humilde. Ele achava que ele era uma pessoa assertiva. Ele achava que ele era uma pessoa preeminente, ousado, digno e puro. Sabe, mulher, esses nomes me fizeram pensar o quanto que muitos de nós temos uma autoavaliação de uma soberba daquilo que a gente é, sabe? Uma soberba acerca das nossas qualidades. Será que eu e você temos uma soberba por sermos cristãs? Será que eu e você temos soberba pela unção que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida? Será que eu e você temos soberba por sermos pessoas generosas? Temos soberba por sermos pessoas teoricamente humildes? Porque alguém humilde não pode ser soberbo, né? Essa conta não encaixa, né? Não fecha. Sabe, pelo mundo afora nós somos muitos cristãos. E nós temos uma mania feia de achar que Deus ama só a gente. Jesus, ele morreu por todos. Ele se sacrificou por toda a humanidade. E se você é salva, é porque ele colocou você na frente para você entrar no exército e ajudar essas pessoas que ainda não são. Não é para que eu e você possamos apontar o dedo e julgar ninguém. Não é para que você tenha uma soberba de humildade, de cristianismo, uma soberba da unção e do amor que Deus colocou na sua vida, da porção que Deus colocou na sua vida. Porque eu e você, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Né? Tudo é dele, por ele e para ele. Então avalie a sua vida hoje, vê se algo em você está, de repente, no eu, assim como a mãe estava. E a palavra vai continuar dizendo que eles matam todos, aí menciona os filhos de Amã e diz que eles não se apossaram de seus bens. Por que eles não se apossam de seus bens? Lá em Êxodo vai falar que Deus, o próprio Deus, ele manda aniquilar, extinguir, ele fala com Moisés que vai extinguir os amalequitas da terra. Por quê? Porque os hebreus precisavam passar pela terra dos amalequitas e eles negaram.
E aí isso enfurece a Deus, e Deus fala que vai exterminar os amalequitas. Lá em Samuel, Deus manda Saul matar os amalequitas, não se apossar dos despojos dele, não deixar sobrar nem mulheres, nem crianças, nem animais. Saul desobedece, e por Saul desobedecer, deixar o rei vivo e se apossar dos animais do rei, e ainda diz para o Senhor que é para sacrificar o Senhor, isso acontece aqui agora. Porque se ele deixa o rei vivo, pode ser que ele tenha deixado a esposa do rei, filhos do rei, que ele tenha deixado, né, algumas pessoas do palácio real viva. E por isso Amã era um descendente do rei de Agag, né? Do rei, era um agagita, descendente do rei dos amalequitas. E isso me faz pensar, me faz entender que aquilo que Deus diz para que eu e você temos feito, que aquilo que Deus determina para que eu e você façamos, a gente precisa fazer por completo. Obediência é para hoje, é para agora, não é para amanhã. Obediência é com o recurso que você tem. Obediência é do jeito que Deus quer, não é do seu jeito. A intenção de Saul era deixar o rei vivo e tomar os despojos do rei para que fosse ofertado ao próprio Deus. Só que Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência. E Samuel, o livro de Samuel fala muito sobre isso, né? Sobre a obediência. E por conta de tanta desobediência, Saul foi desposto do rei. E essa passagem vai falar, no versículo 10, que eles não se apossaram dos seus bens, fazendo alusão lá atrás. Porque foi o que Deus mandou fazer. Foi o que Deus tinha mandado fazer, não se apossar dos bens. Depois vai dizer, lá em Samuel, vai dizer que o próprio Samuel mata o rei Agag. Que o próprio Samuel mata o rei. Só que matou o rei. Para Amã ser descendente do rei, é porque ele matou só o rei, é o que a Bíblia menciona, que mata o rei, mas a descendência do rei ficou. Então, sabe, mulher, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o nosso Deus tem ele na palma das suas mãos. Tem os nossos dias escritos nas palmas das suas mãos. É muito importante que eu e você obedeçamos fielmente ao Senhor, para que lá na frente, não sei quantos anos depois, você não tenha aí um problema, um ataque digno de morte, né? Por causa de uma desobediência. Analisa a sua vida, vê o que você tem desobedecido. E obediência é algo imediato. Obediência não pode ser procrastinada para amanhã. Se Deus mandou você fazer, faça hoje. Deus mandou você pedir perdão, peça hoje. Deus mandou você fazer alguma coisa, faz hoje. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, a palavra diz que está ao nosso derredor. E se a gente dá ocasião para ele nos convence daquilo que Deus não falou. Sabe? O Senhor não mandou Saul levar os despojos dele nem para benefício próprio de sacrificar a Deus. O Senhor mandou ele destruir todos, homens, animais, crianças e mulheres, e não levar nada dos amalequitas. Mas não foi isso que ele fez. E por conta disso a consequência futura chegou. E aí, a palavra vai falar que eles se apossaram dos bens, que eles não se apossaram dos bens, e que os judeus voltam, né? Os soldados voltam para relatar ao rei quantos judeus tinham sido mortos, como estava sendo, o que estava acontecendo, e o próprio rei dá essa notícia a Esther. E pergunta para ela aqui: Esther, você tem mais algum desejo? Porque se você tiver, será concedido. E Esther pede para ele, que lá no versículo 13, que se for do agrado do rei, que os judeus tenham autorização para executar um novo decreto. Então ela pede para que seja feito um novo decreto. E o decreto é pendurar os 10 filhos de Amã numa forca. E eu fiquei pensando, por que
que ela queria uma coisa dessa, já que Amã já tinha sido morto na forca, e por que precisava pendurar numa forca, já que já tinha dito que os judeus já tinham matado eles, já estavam mortos, eles não foram mortos na forca. E aí eu, pesquisando, descobri que ela pediu para que esses corpos fossem pendurados numa forca. Por quê? Lembra que a gente estudou lá no início do livro de Esther que quando a Pérsia ela conquista a Babilônia, ela conquistou também o direito de dominar todos os povos que ali estavam, né? A Babilônia, a Pérsia, estava agora com muitos povos. E esses povos, lá quando Ciro era o rei, esses povos eram muito bem-vindos, cada um com a sua cultura, cada um com o seu Deus. Eram muitos povos, muitas províncias. Então, Esther pede para que seja pendurado os corpos dos filhos de Amã. Por quê? Porque essa guerra só houve, essas pessoas só estavam ali por influência do que Amã tinha feito, né? Por influência do ódio que Amã tinha contra os judeus. Ao pendurar esses 10 corpos numa forca, ela definitivamente dá um exemplo para todos os povos do que poderia acontecer se continuasse a perseguição com os judeus. Então, dessa maneira, Deus, de forma definitiva, anula a perseguição aos judeus. Dessa maneira, de forma definitiva, nenhum daqueles povos mais, né, aqueles que ainda tinham sobrado, aqueles que ainda, mesmo com a influência de Mardoqueu, mesmo com tudo que tinha acontecido, aqueles que ainda queriam perseguir os judeus para que não voltassem a fazer, ela pede para que pendurem esses 10 filhos de Mardoqueu. E uma lição muito grande que a gente tem aqui, né? Quanto é poderoso esse nosso Deus, que aniquila os nossos inimigos de forma definitiva, né? Assim como foi lá no Egito, né? Em Gênesis, quando eles saem do Egito, que o Senhor fala que eles nunca mais veriam aqueles inimigos e que foram engolidos pelo mar. Assim é com essas províncias, né? Fazendo isso, o exemplo faria com que os outros povos não quisessem mais mexer com os judeus. Amém? O rei da ordem, a continuação do texto diz que o rei dá ordem e que assim fosse feito. O decreto foi publicado e os corpos dos filhos de Amã foram pendurados na forca. Aí, por conta disso, definitivamente os judeus foram livres, e o resto do texto vai dizer que é decretado então a festa do Purim, que até hoje, no dia de hoje, ela é festejada pelos judeus. Os judeus são gratos pela libertação do povo, pelo livramento do povo, e no 14º dia do mês de Adar, que é mais ou menos entre março e abril, todo ano, eles agradecem ao Senhor pelo livramento. Assim como a festa da Páscoa, né? A festa do Purim é uma festa bíblica, assim como a festa da Páscoa, pelo livramento que o Senhor deu aos judeus e pelo livramento que o Senhor deu aos hebreus. E eles comemoram isso até hoje com trocas de presente e com feriado, com festa, né? Com 2 dias de festa, o 14º e o 15º dia, é o que está escrito aqui. A festa é chamada Purim, por causa do nome persa para Pur, que significa sorte. Porque Amã tira sorte ao escolher o dia que seria o genocídio, né, dos judeus, mas pelo grande livramento dado da parte de Deus para os judeus, eles comemoram essa festa até hoje, e é uma festa bíblica, uma festa que os judeus comemoram, uma festa que os judeus trocam presentes, uma festa que os judeus agradecem a Deus pelo livramento. E isso nos dá uma grande lição, né? Será que eu e você temos sido gratos ao Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado? Será que você acorda todas as manhãs e agradece porque você acordou? Porque a Bíblia vai falar que
que eu e você dormimos, morremos, né? A morte é um sono. Então, quando você dorme, você morre e você revive, né? Ressuscitou só um, né? Você revive pela manhã. E o fôlego de vida, né? Deus te acorda e o fôlego de vida está nas nossas narinas de manhã. Será que você já tem acordado agradecendo ao Senhor? Ou será que você já tem acordado dando mais um dia de desculpa que você não tem tempo para Ele? Que você não tem tempo para orar por 10 minutos de todo o seu coração? Que você não tem tempo nos seus dias para ler a Bíblia? Que você não tem tempo para agradecer pelos livramentos que Ele tem dado a você e a sua família todos os dias, ainda que você não veja? O Senhor cuida de nós, sabe, mulher? E assim como aquelas que estão aí comigo, que são mães, têm o prazer, né, de dar boas coisas aos seus filhos e espera dos seus filhos o mínimo de agradecimento, né? Eu acredito de verdade que o Senhor se alegra de coração quando a gente volta para agradecer, né? Nós, como cristãos, temos vivido muito aquela parábola que diz que Deus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Será que você faz parte dos 9? Ou será que você faz parte do 1 que voltou para agradecer? De que grupo você tem feito parte? E a palavra vai dizer então que existe essa festa, né? E lá no versículo 29, vai dizer que a rainha Esther e Mardoqueu escrevem com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim, que é da festa. E por causa desse versículo 29, alguns historiadores acreditam que Mardoqueu tenha escrito o livro de Esther. Mas outros acreditam que não seria possível porque porque Mardoqueu, porque a pessoa que escreve o livro de Esther tinha um conhecimento muito, muito amplo da vivência do palácio. E todo o início do livro de Esther diz que ele vivia na porta do palácio, né? Nós vamos continuar aqui com o capítulo 10, porque é só um trechinho, e assim a gente finda o nosso estudo do livro de Esther. Então, Esther capítulo 10, diz assim: O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Que lindo é a história, não só de Esther, mas a história de honra que o Senhor escreveu para Mardoqueu, né? Porque ele se humilhou perante Deus. A palavra vai dizer aqui no capítulo 10 que não só na Bíblia está registrada essa história de Esther, essa história de livramento dos judeus. O livro, né? Essa história do livramento dos judeus, na verdade, não o livro de Esther, mas está relatado no Império Persa, no livro de Crônicas, tudo o que aconteceu sobre o livramento que Deus dá aos judeus. O livro de Esther é um livro de muito conhecimento, é um livro de muitas riquezas escondidas, de muitas coisas que nós podemos aplicar nas nossas vidas. O livro de Esther não menciona, não sei se você percebeu, mas ele não menciona o nome de Deus. Em momento nenhum tem escrito a palavra Deus. E por que ele não menciona o nome de Deus? Assim como eu acabei de dizer para vocês, ao conquistar a Pérsia, a Babilônia, o Império Persa conquista também muitos povos. Então, ali naquele império, com segundas intenções para que todo aquele povo pagasse impostos, para que todo aquele povo fosse fiel à Pérsia e eles permanecessem grandes como ele era. O Império Persa, nesse período, nesse tempo, era o império mais poderoso do mundo, era o mais rico, mais poderoso do mundo. E nessa situação, Ciro, então,
faz com que todos os povos convivessem em harmonia, aceitava a cultura de todos os povos, aceitava que cada povo cultuasse ao seu Deus e tivesse a sua cultura livremente. Por conta disso, muitos deuses havia naquele lugar. Muitos deuses eram adorados naquele lugar. E o nosso Deus, ele não é mais um. Amém? O nosso Deus, ele não é tratado como mais um. E no lugar que ele é tratado como mais um, o nome dele não é declarado. Mas isso não quer dizer que ele não esteja ali presente. Aleluia. Será que eu e você temos tratado o nosso Deus como mais um na nossa vida? Como mais uma coisa? Sabe, mulher, Deus quer de mim e de você o lugar de honra. Deus quer de mim e de você o lugar que pertence a Ele, com soberania, com paz, com fidelidade. Deus quer de mim e de você a soberania que cabe a Ele. Deus quer de mim e de você que você reconheça Ele nos teus caminhos. Provérbios diz que se nós reconhecermos o Senhor no nosso caminho, Ele endireita as nossas veredas. Mardoqueu, ele reconhece o Senhor em todo o tempo. Apesar de estar num lugar que muitos deuses eram adorados, ele não negociou a fé dele. Apesar de estar num lugar que muitas pessoas tinham as suas culturas, os seus achismos, ele não negocia a fé dele. E você? Tem negociado a sua fé? E você tem se corrompido com as coisas desse mundo? E você? Como tem sido a sua postura diante do Deus soberano que você diz que você serve? Deus só pode ser Senhor da sua vida se você permitir. Ele não vai arrombar a porta. Será que Deus tem sido Senhor da sua vida? Será que Deus tem sido Senhor das suas finanças? Deus tem sido Senhor do seu tempo? Nós estamos numa geração que não tem tempo para nada. Sabe o que eu mais tenho escutado de mulheres que estão aqui conosco, que eu conheço, Aline, eu não tenho tempo. Você não está tendo tempo para mim. O seu tempo é para o Senhor. Eu quero te lembrar que essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E que não importa quem está falando sobre essa palavra, se você der atenção a essa palavra, ela vai cortar, ela vai ensinar e ela vai edificar a sua vida. Dê atenção ao seu pai. Dê atenção ao seu pai porque os dias são maus. E ele é o único capaz de nos livrar de certas coisas. Então, o livro de Esther não menciona o nome de Deus. Mas a gente vê de forma clara e poderosa a presença de Deus aqui. Uma outra lição que o Senhor me deu no livro de Esther, no estudo do livro de Esther, é que o diabo tem sim um plano para a nossa vida, o diabo tem sim um plano para nos destruir e ele pode até estar conseguindo nos infiltrar, nos fazer dar brecha para os planos dele, nos tirar dos propósitos, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor sempre vai vir com socorro e livramento. O Senhor veio com socorro e livramento para os hebreus. O Senhor veio com socorro e livramento para os judeus. E o Espírito Santo me lembrou, porque ele é lindo e maravilhoso, e eu não tenho capacidade para nada do que eu estou falando aqui para vocês, mas o Espírito Santo me lembrou que Deus nos livrou de forma definitiva. Jesus é crucificado no mês de Nissan. Jesus é crucificado no mês de Nissan. Ele é crucificado entre março e abril. O mês de livramento do Senhor para todos nós. E eu quero te lembrar que esse mês é o mês de livramento para todo um povo, para toda a humanidade. Se você já é salva, se você já conhece a esse Deus, o que Ele espera de mim e de você é que nós levamos outras pessoas a conhecê-lo. Porque Jesus está voltando. E o desejo do nosso Pai é que todos sejam salvos. Ele não entregou seu filho, seu único filho, unigênito na cruz, para que alguns sejam salvos.
Ele quer que todos sejam salvos. Ah, Aline, mas eu não sei pregar. Ah, Aline, mas eu não sei como fazer para falar de Jesus para as pessoas. Viva de acordo com a palavra de Deus. E só testemunhe sobre o que Deus tem feito na sua vida. Se você fizer isso, você, sem falar a palavra de Deus, já vai estar impactando outras vidas. E fazendo de novo, né? Aquilo que foi feito aqui. Talvez você esteja sendo usada, né? Para libertar um povo, para libertar uma pessoa. Sabe, mulher, eu e você enxergamos uma alma ganhas para Jesus, mas Jesus enxerga uma geração, uma nação. Quero dizer para você que uma só pessoa que você consegue ganhar para Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor, você está trazendo de volta uma geração. Você está quebrando a maldição de uma geração. Você está trazendo de volta, talvez essa pessoa possa ganhar uma nação. Nós não sabemos. Amém? O Senhor tem sempre libertação para mim e para a sua vida. Creia nele, confia nele, mergulhe nele, não fique com seus pés no raso. O Senhor pode transformar toda e qualquer situação. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que não há nada impossível para Deus. Então, creia nesse Deus. Creia no Deus que você serve. Amém? Quero te agradecer, você que chegou até aqui, você que estudou todo o livro comigo. Eu sei que é cansativo, não é fácil, né? Os dias são corridos, os dias são maus, mas eu tenho certeza que o Senhor vai compensar, né? Porque a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai recompensar o seu sacrifício. Amém? Eu queria fazer uma oração com vocês, para que a gente terminasse aqui o estudo do livro de Esther. Então, se você pode, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor meu Deus, em primeiro lugar por ter me escolhido. O Senhor sabe que eu não tenho essa capacidade, o Senhor sabe que eu sou menor da casa, mas eu estou aqui, Pai, disposta a fazer tudo aquilo que o Senhor me mandar, tudo aquilo em obediência ao Senhor. Que o Senhor honre essas mulheres, Senhor, que chegaram até aqui comigo. Que elas possam, Senhor, verdadeiramente aplicar a palavra do Senhor na vida delas. E que elas reconheçam cada libertação que o Senhor tem dado nos nossos caminhos, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, essas pessoas possam verdadeiramente viver a libertação do Senhor por completo. Obrigada, Senhor, meu Deus, por trabalhar nas nossas vidas dia após dia. Obrigada por cada livramento, Senhor. Obrigada por cada livramento, Pai, que o Senhor tem dado a nós. Eu não sei, Senhor, meu Deus, que tipo de livramento o Senhor tem dado na vida dessas mulheres, mas que o Senhor traga a memória delas, Pai. Todo o livramento que o Senhor tem dado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, recompensar com o galardão que a Tua palavra diz a cada uma, Pai, que se esforçou para acabar o estudo do livro de Esther. Em nome de Jesus, nós reconhecemos a Sua soberania sobre a nossa vida e nós declaramos que não há outro Deus. Nós declaramos que nós serviremos ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a chegar até o fim. Nos ajuda a cumprir o nosso propósito, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Um grande beijo. Obrigada por estar aqui. E até o próximo estudo.